sejam bem-vindos ao canal Merlin Sage. Hoje eu trago mais um ensino em formato de uma live, que foi passada há um tempo atrás, intitulada A Majestade. E nessa live o Charlie ele fez uma canalização com o mestre Saint Germain. E nessa ocasião, nessa live, ele conta uma história inteira, que essa história possa servir como inspiração em muitos níveis na vida de vocês. Então, o vídeo, a live intitulada A Majestade, ele começa falando que ele tinha um diálogo com Mãe Maria, e nesse diálogo conta uma de suas grandes aventuras no cosmos da consciência. Saint Germain já teve várias aventuras no cosmos, e ele estava contando de que numa ocasião ele teve uma conversa com Mãe Maria, onde Mãe Maria pergunta a Saint Germain: querido santo, estou pensando em instalar um brinquedo meu no planeta, e é algo que tenho pensado muito. E Saint Germain ele responde de uma forma surpresa, já que ele sabe, que Mãe Maria já é uma mestra, que ela não deve ter nenhum impedimento, para fazer isso que ela está pensando. E Mãe Maria responde que ela precisa de uma máquina do tempo. E esse pedido, de Mãe Maria deixa Saint Germain surpresa, porque os mestres conseguem visitar qualquer linha temporal, qualquer período de tempo que o planeta já tenha passado ou vá passar. Então não é algo que eles de fato precisem. E por isso esse pedido pareceu a Saint Germain um tanto peculiar. Então ela disse: santo, porque ela chama Saint Germain de santo. Santo, para nós viajar no tempo é apenas algo do cotidiano. Mas para aquilo ou aqueles que estão pensando em usar essa máquina, não é algo tão simples assim. E colocar essa máquina fora de seu tempo de descoberta, numa linha temporal onde ela ainda não existe, e por isso precisa ser algo que não chame atenção e que não pareça uma máquina do tempo. Então ela queria que essa máquina do tempo fosse colocada numa linha temporal onde as pessoas ainda não tinham essa tecnologia de máquina do tempo. Então Saint Germain responde que isso é muito trivial de ser feito. Isso que lhe darei é muito mais que uma máquina do tempo. E nesse momento, Mãe Maria sabia que eu estava vendo, na verdade, uma oportunidade para avançar minhas influências nos ciclos evolutivos da Terra. Então, ele basicamente explica que ele vai conseguir isso. E aí ele acaba contando que num dado momento da trajetória dele, ele fica preso dentro de um cristal por milhares de anos, quando ele estava em Atlantis. Então, quando ele pergunta para a Mãe Maria: e se utilizássemos o cristal para aprisionar diferentes momentos da linha temporal da Terra, todos misturados dentro de um mesmo cristal? Ou qualquer outro fato que você queira adicionar e mandar para essas pessoas nessa linha do tempo. Nessa outra linha do tempo que ela deseja, que as pessoas saibam de algumas coisas. E aí ele pergunta: você gostou dessa nova finalidade que eu dei ao cristal? Então fica decidido que ele vai conseguir esse cristal de alguma forma. E a maneira pela qual ele vai fazer isso é através da sua mônada, que ele chama de diretor divino. E o diretor divino, ele fala que a mônada dele, na verdade, ele chama a mônada, Saint Germain chama a sua mônada de vários nomes. E um desses nomes é o diretor divino. E ele fala que ele tem trabalhado há muito tempo com esse diretor divino, que é, na verdade, um ser cósmico, que alcançou a maestria de se mesclar aos ciclos cósmicos da consciência suprema. E esse diretor divino, que é a mônada de Saint Germain, ele conseguiu isso pela simples adoração contínua de uma das chamas divinas
Ele conseguiu isso pela simples adoração a uma das chamas divinas. E essas chamas divinas, elas são encarregadas de possuírem os segredos do macro. E o diretor divino, ele também é conhecido como Mestre R. Também é conhecido como Andagaru, né, que é a mônada de Saint-Germain, e que sempre o ensina. E também acaba sendo a expressão máxima da expressão máxima dele. Então, se o eu sou já é a expressão máxima de um ser, a expressão máxima da expressão máxima do ser é algo assim ainda maior, que é o que o diretor divino representa para Saint-Germain, e realmente todo ser no cosmos tem uma expressão máxima da sua expressão máxima, né, que é a sua mônada. E foi o diretor divino que ensinou, que ele fala de uma forma muito bonita, que ensinou ele a se alimentar das gotas de ouro. E que foi ele também, o diretor divino, que ensinou Saint-Germain toda a alquimia que hoje ele ensina a muitas pessoas. Bom, e para introduzir toda essa história, né, de como ele conseguiu o cristal, a gente vai começar falando de Luís II, da Bavária, que foi um rei considerado louco no seu tempo, mas que na verdade ele não era louco, é que as pessoas viam ele assim e não compreendiam. E ele cresceu num castelo gótico medieval chamado Hohenschöngal. E ele nasceu em 1845. E com 18 anos ele se torna rei da Bavária, a partir da morte do seu pai. E então ele era uma pessoa que adorava ópera. E numa ocasião ele foi chamado para uma ópera com Wagner. E Wagner acaba dizendo para ele: tu realmente tens a aura de um ser divino. Deverás ir embora deste planeta de maneira tão rápida e suave, pois só assim uma personalidade tão divina e etérea pode deixar o mundo. Então, Wagner sentia uma aura divina em Luís II, e ele não estava errado. Então começa a Guerra de 7 Semanas na Prússia. E a Prússia acaba derrotando a Bavária. Então, isso faz com que Luís II fique cada vez mais recluso. E ele começa a projetar em sua mente um castelo que chama Neuschwanstein, no pico de uma montanha e à beira de um desfiladeiro de um vale, e também com vários lagos ao redor. E também esse castelo, ele tinha uma arquitetura gótica medieval, uma arte e uma arquitetura medieval e gótica. E ele mudou para esse castelo 15 anos mais tarde. Durante a noite ele andava pelas alas do castelo, imaginando outras eras. E ele chamava músicos, artistas, e ele cometia excessos nesse castelo. E em 1885, os excessos de Luís II irritaram aqueles que financiavam a construção do castelo. E foi a partir daí que ele era chamado de louco. Até que um dia foi encontrado morto com água até os quadris. E esse fato não foi suicídio. Na verdade, até hoje não se sabe como aconteceu a sua morte. E vocês devem estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com o pedido de Mãe Maria com relação ao cristal? O que essa história tem a ver? Na verdade, acima desse castelo de Neuschwanstein se localiza o retiro etérico de Rákóczi, lar do mestre Merlin. E Luís II foi uma externalização de diretor divino. O eu sou Andagaru. Na verdade, foi uma externalização da mônada de Saint-Germain. Porque Saint-Germain precisava dessa externalização para que ele conseguisse ativar o cristal. E uma extensão de alma que saiu de dentro de Andagaru, e ele não possuía eu superior. O contato dele era direto com a mônada. Então,
por ele ter saído direto da mônada, ele era uma pessoa muito diferente. E ele não estava completamente aterrado ao mundo físico. Então, por isso ele tinha ideias incríveis, fazia coisas incríveis. Então foi Saint Germain que fez o pedido ao diretor divino, ou Andagaru, ou a grande majestade, que externalizasse a fisicalização de Luís II, num dado período da história. E ele gostaria, de usar a energia do rei Luís II para ativar o cristal que ele precisava. Então, numa grande cripta, feita por Luís II, e na verdade ele estava sendo intuído a fazer essa cripta para um objetivo que Luís II não sabia, mas Saint Germain sabia. Então, numa grande cripta criada abaixo do castelo Neuschwanstein, ele criou essa cripta que depois foi usada para materializar o cristal dentro da cripta. E como essa cripta ela foi feita, a partir de Luís II, ela estava envolta com a energia dele, o que era justamente isso que Saint Germain precisava para ativar o cristal. Então Luís II foi a única extensão de alma do diretor divino em nosso mundo. Só que conforme o passar das décadas, a energia dos visitantes no castelo Neuschwanstein começou a alterar a energia de Luís II, que no momento, que isso começou a acontecer, ele já estava desencarnado, ele já estava de volta à mônada, mas que essas visitas e energias de vários visitantes no castelo começou a alterar. E isso dificultou a manutenção da ativação do cristal que Saint Germain precisava. Então foi quando Saint Germain resolveu se inserir na história. Ele precisava ter um contato direto no mundo físico com Luís II. E ele precisava ter esse contato quando ele ainda era uma criança, com 8 anos de idade. Porque nessa idade a energia de Andagaru estava no seu ápice. E era justamente o que ele precisava. Então eles acabaram arquitetando uma ópera, mandando uma carta para o rei Maximilian, que era pai de Luís II, convidando para uma ópera. Só que como isso acontece na fase onde Luís II ainda era uma criança, isso acontece no castelo Hohenschwangau. E nesse castelo eles chegam para essa ópera. E Saint Germain entra com seu cabelo loiro e a amada senhora Portia adentra o salão com um lindo vestido vermelho. E ninguém os conhecia, ninguém do salão os conhecia. E eles chamavam a atenção de todos ainda assim. Então Saint Germain sibilou o som de algumas notas e essas notas foram suficientes para saber todo o resto da melodia que deveria ser tocada na ocasião. Então começa a tocar a melodia e eles começam a dançar. E enquanto dançavam, Luís II os olhava com tanta atenção e os seus olhos cresciam, pois ele sentia que era a mesma energia que eles tinham. E conforme dançavam, um vórtice de energia foi criado. E incrementos da energia de Luís II também era criado e era adicionado a esse vórtice de energia. E o vórtice ficou tão forte que gerou um aceleramento quântico, criando uma bolha de energia. E essa bolha de energia fez com que o castelo se transportasse, na verdade, para 1510. Então, o vórtice de energia ficou tão forte que gerou a desmaterialização do castelo por um período de tempo, por um lapso de tempo. E ninguém percebeu, porque eles estavam muito envoltos na dança, prestando atenção na dança e não perceberam isso acontecer. E assim eles terminaram de dançar e da mesma forma que eles entraram, eles saíram. E era como se nada tivesse acontecido. Era como se todos no salão não tivessem presenciado a dança. E ninguém na corte se lembrava mais dos dois que estavam dançando. E era realmente como se tivesse ocorrido um lapso de tempo. E a única pessoa que se lembrava
dos dois e do que tinha acontecido era Luís II. E agora eles tinham um cristal com a energia necessária para ativar o cristal. E assim, após isso, eles angariaram o cristal e eles adicionaram nesse cristal todas as linhas temporais e adicionaram nesse cristal todas as linhas de tempo, amostras de linhas de tempo necessárias e todas aquelas que Mãe Maria desejava colocar e adicionar ali, para que as pessoas certas pudessem se tocar com essas amostras de informações de outras linhas temporais. Bom, então é basicamente essa a história dessa live. E também dizer que seria muito bom que todos os seres bebessem do néctar das gotas de ouro que é quando você está em contato com a sua mônada, e saber que a partir dela, do seu eu sou, você pode aprender toda a alquimia necessária, tudo aquilo que é necessário para a sua ascensão, e que a única coisa necessária para a ascensão é sonhar. E sonhar é a única coisa que é necessária. Bom, então essa era a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dessa live, eu convido vocês a visitarem a live oficial que chama A Majestade, onde vocês podem conhecer com mais detalhes e de forma aprofundada essa história de Saint-Germain e a amada Senhora Porsche. Bom, então se inscreve no canal, curte o vídeo e assim aciona o sininho de notificações. E você pode conferir a descrição para checar os serviços que o canal oferece. Tenho certeza que vai ser muita contribuição na sua jornada. E eu gostaria de fechar, é isso, até o próximo vídeo.